E aí, pessoal, bem-vindos à lição 5 de Paixão por Sua Presença, uma vida de intimidade com Deus. O título dessa lição vai ser O que atrapalha a verdadeira intimidade? Depois do que a gente viu nas primeiras aulas, a pergunta ainda permanece: por que tantas pessoas não estão experimentando uma relação de intimidade com Deus? E nessa lição a gente finalmente vai responder a essa pergunta. Mas antes de fazer isso, deixa eu só falar uma coisa: Deus não é uma conquista fácil não, viu? Isaías capítulo 45, versículo 15, frase sensacional. O profeta fala: em verdade, você é um Deus que simplesmente se oculta. Ó Deus de Israel, Salvador, Ele é o sagrado e o grande rei e assim deve ser reverenciado. Porque não dá para falar em chegar perto sem falar sobre o temor sagrado. E é sobre isso que a gente vai falar nessa lição. Essa é a base de uma vida íntima com Deus. Se vocês pegarem em Provérbios capítulo 1, versículo 7, ele diz: o temor ao Senhor é o princípio e a base do conhecimento. Agora, a gente tem que perguntar de que tipo de conhecimento ele está falando aqui. Bom, não pode ser conhecimento científico, né? Vocês podem ir à maioria das universidades dos Estados Unidos e descobrir que vocês não escutam muito sobre Deus nos cursos de ciências delas, não é não? Não é nem o conhecimento das Escrituras. Quer dizer, os fariseus podiam recitar os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, podiam citar tudo de cor e mesmo assim eles não conseguiam reconhecer o Filho de Deus quando ele estava entre eles, porque não tinham intimidade com ele. Então, sobre qual tipo de conhecimento ele está falando aqui? A gente encontra a resposta em Provérbios 2, versículo 5, onde se vê: então vocês vão entender o temor ao Senhor e vão ganhar o conhecimento de Deus. O dicionário das linguagens bíblicas diz que a palavra conhecimento, a palavra hebraica, significa informação de uma pessoa com forte implicação de relacionamento para aquela pessoa. Vocês entendem? W.E. Vines define essa palavra hebraica como ter um conhecimento experimental íntimo de Deus. Aí ele continua dizendo, o W.E. Vines: com certeza, conhecer Deus é paralelo a temê-lo. Então, na essência, o que o escritor de Provérbios diz é que o lugar onde começa o verdadeiro e íntimo relacionamento com Deus é no temor sagrado. E é isso que faz com que tantos hoje não entrem em um relacionamento real, profundo e íntimo com Deus. É a falta do temor sagrado. Então, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é: o que é o temor ao Senhor? Antes de tudo, não é ter medo de Deus. Como você pode ter uma relação de intimidade com alguém de quem você tem muito medo? Bom, quando Moisés levou Israel para fora do Egito, ele disse: Deus vai vir e vai conhecer vocês. E quando Deus desceu da montanha no 3º dia, todas as pessoas fugiram. Elas não conseguiram lidar com a presença de Deus e deram essa explicação para Moisés: Moisés, a gente não consegue lidar com ele, não queremos vê-lo. Fale com Deus e fale para a gente qualquer coisa que ele disser e depois nós vamos seguir você. Moisés falou então em Êxodo 20, 20, ele disse: não temam, pois Deus veio testar vocês para que o temor dele esteja em vocês e vocês não possam pecar. Agora, isso soa como contradição. Não temam porque Deus veio ver se o temor a ele está em vocês? Ele não está se contradizendo. Ele está diferenciando entre ter medo de Deus e o temor ao Senhor. Existe uma diferença. A pessoa que tem medo de Deus tem alguma coisa a esconder. O que Adão faz? Ele esconde-se da presença do Senhor quando ele pecou. A pessoa que teme a Deus não tem nada a esconder. Ela está apavorada de ficar longe de Deus. Então a sua primeira definição do temor a Deus é simplesmente essa aqui: é ter medo. Mais do que isso, é estar apavorada de ficar longe dele. Agora, vejam, vamos voltar aos filhos de Israel e Moisés. E deixa eu dizer uma coisa, dar para vocês outra definição do temor a Deus antes de continuar. Temer ao Senhor é quando a gente o venera, quando a gente o estima acima de qualquer coisa e qualquer pessoa. O que é importante para ele se torna importante para nós, o que não é tão importante para ele não se torna tão importante para nós. E o que ele ama, a gente ama, o que ele odeia, nós odiamos. Então deixa eu dar para vocês um exemplo do que não é o temor ao Senhor. Já ouviram um legalista, uma pessoa religiosa falar: bom, eu temo a Deus e é por isso que eu odeio aqueles pecadores ali? Não, você não teme a Deus não, meu chapa. Você odeia o que Deus odeia. Deus ama tanto aqueles pecadores que Jesus morreu por eles.
Deus odeia o pecado que as pessoas cometem, mas Deus ama os pecadores. Veja, o temor ao Senhor é amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Então, quando Deus desce a montanha, a gente lê em Êxodo 20, 21, então o povo ficou afastado, mas Moisés se aproximou da pesada escuridão onde Deus estava. Isso não é interessante? O povo se afastou, Moisés se aproximou. Qual é a diferença? Moisés temia a Deus e o povo não temia. E é sobre isso que a gente fala aqui. Então, quando Deus vê que o povo fugiu, Deus lamenta. Ele começa, poxa, eu estava tão animado para me apresentar para os meus filhos. E agora eu tenho que criar um sacerdócio. O que é o sacerdócio? Eu tenho que criar um grupo de homens que vai se aproximar de mim em nome das pessoas, porque foi isso que as pessoas me pediram. Eles falaram, ei, você fala com Deus, fala pra gente qualquer coisa que Ele disser, nós vamos ouvir e seguir. É claro que não seguiram por todos aqueles anos, mas enfim, isso é outra história. Então, Deus fala, eu tenho que começar o sacerdócio. E aí, em Êxodo 19, 24, só 3 versículos depois, Deus nos fala isso. E eu encontro muitas pessoas que perdem essa parte. Deus fala, vai lá. Isso foi o que ele disse para o Moisés, ok? Suba a montanha, você e Arão com você. Agora, Deus tinha acabado de convidar Moisés e Arão a subirem até a sua presença, porque ele vai estabelecer o sacerdócio. O Arão vai ser o primeiro sumo sacerdote. Entenderam? Mas se vocês continuarem lendo, vocês vão encontrar uma coisa muito incrível. Moisés termina no alto da montanha por 40 dias, enquanto Arão termina voltando para o acampamento. Mesmo que Deus tenha dito, você e Arão subam juntos, Arão termina voltando para o acampamento, porque Arão teve mais conforto entre as pessoas do que na presença de Deus. Vocês têm que se fazer essa pergunta. Com quem vocês estão mais confortáveis? Mais confortáveis na presença de pessoas ou na presença de Deus é que estão mais confortáveis? Arão não estava confortável de forma alguma. Foi por isso que ele se dirigiu de volta para as pessoas, entendeu? Então o que acontece? Depois que Moisés ficou no alto da montanha por muito e muito tempo, em Êxodo 32, quando o povo viu que Moisés demorava a descer daquela montanha, as pessoas se juntaram em volta de Arão e falaram para ele, venha, nos faça deuses que possam nos conduzir. Agora escutem isso. Pois a esse Moisés, percebam que eles não falam, pois a esse Deus. Pois a esse Moisés, não sabemos o que aconteceu. Eles não dizem a esse Deus, não sabemos o que aconteceu a esse Deus. Eles não falam, eles falam a esse Moisés. A razão pela qual eu estou trabalhando com isso é que o povo diz, venha e nos faça deuses que possam nos conduzir. E eu acho que os tradutores ficaram assustados e escreveram deuses com letra maiúscula, D-E-U-S, por causa do medo do que está acontecendo aqui. Porque a palavra hebraica para deuses é a palavra hebraica Elohim. Agora, deixa eu explicar para vocês Elohim. Elohim é encontrada 2.606 vezes no Antigo Testamento, entenderam? Agora, prestem atenção. Em mais ou menos 2.350, essa palavra aparece no Antigo Testamento, se referindo a Deus Todo-Poderoso, ao que nós servimos. Beleza? Em Gênesis capítulo 1, Elohim é encontrada 2 vezes sozinha. As primeiras palavras da Bíblia são, no início Deus criou o céu e a terra. E sabe o que vemos lá? No início Elohim criou o céu e a terra. Então as pessoas falaram para Moisés, quer dizer, as pessoas falaram para Arão, venha e nos faça Elohim que possam nos conduzir. Não sabemos o que aconteceu com Moisés. Então, estão captando a ideia aqui? Agora, aproximadamente umas 250 vezes no Antigo Testamento, mais ou menos isso, Elohim se refere a falso Deus. Então, vocês sempre têm que ler dentro do contexto para entender se está falando do Deus Todo-Poderoso, que é o Deus do céu e da terra, ou um falso Deus. Então, vamos continuar lendo para entender o contexto aqui. Então, Arão fala, me tragam todo o seu ouro, me tragam todas as suas joias de ouro. E ele colocou dentro desse pote, e ele derreteu e fez um bezerro, entenderam? Um bezerro de ouro. Agora, isso que é interessante. Aí as pessoas, quando viram o bezerro, disseram, esse é o seu Elohim. Esse é o seu Deus, Elohim, ó Israel, que tirou vocês da terra do Egito. Agora veja o que descobrimos. Então Arão o viu e ele construiu um altar diante dele. E Arão fez um discurso e disse, amanhã teremos um banquete para o Senhor. A palavra Senhor aqui é a palavra hebraica Yahvé. É o primeiro e o único nome sagrado de Deus. É tão sagrado que os escritores hebreus não conseguiram nem escrever as vogais, eles puseram YHWH. Eles não escreveram as vogais para não registrar o nome completo, é sagrado nesse nível.
Esse nome nunca é usado para um falso deus na Bíblia, exceto em Êxodo 32. Eles olharam. Arão olhou, na verdade, para o bezerro e falou: amanhã teremos um banquete para Yahvé. Em outras palavras, o povo não negou Yahvé. Não negaram Deus Todo-Poderoso. Ainda reconhecem quem os tirou do Egito, reconhecem quem os curou, reconhecem que nenhum dos fracos vieram, reconhecem que ele enterrou os egípcios. Eles só transportaram a imagem dele para um Yahvé que fosse tangível, um Yahvé que daria para eles o que eles queriam. Eles reduziriam a sua grandeza, reduziriam a sua glória. E o que fizeram? Agora que tem um Yahvé que vai dar tudo o que eles querem, eles acordaram no dia seguinte com um monte de festanças, bebedeira, orgia, sexo, todas essas coisas que estavam acontecendo ali naquele momento. Porque agora eles têm um Yahvé que está de boa com tudo que eles estavam fazendo.